Fala pessoal, meu nome é Francisco e eu trabalho na URGS TV, a TV da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou formado em cinema pela PUC-RS e mestre em educação e ciências pela URGS. Eu trabalho e pesquiso questões relacionadas às tecnologias e como elas podem contribuir na educação, para que todos nós possamos desenvolver eventualmente noções complexas de vida e saúde, como diria meu pai, e também autonomia. E quem sabe um dia até uma sociedade mais sustentável. E por isso talvez a SEAD, Secretaria de Educação à Distância da URGS, através da Alexandra e da Silvia, tenha me procurado para que eu falasse para vocês um pouco sobre as potencialidades de um software aberto e gratuito chamado OBS, abreviação para Open Broadcast Studio, um software de gravação e transmissão audiovisual. Mas o que significa isso? Significa que agora qualquer pessoa pode ter gratuitamente acesso a uma tecnologia semelhante às utilizadas por canais de TV ou internet. Qualquer pessoa pode ter seu próprio canal online e produzir aulas otimizando o trabalho de edição. As possibilidades são infinitas, vai da criatividade de cada um. Enfim, toda história tem um ponto de partida e é disso que vamos falar hoje, do básico para a utilização desse software chamado OBS. Então, antes de começar, eu quero lembrar que quem não curtiu ainda a página da URGS TV no YouTube, curte lá, youtube.com/URGS TV, ou o nosso perfil de Instagram, URGS TV, e até mesmo o meu perfil pessoal de Instagram, Francisco Milanês. Quem ainda não conhece o site da SEAD, confere em urgs.br/SEAD. Lá vocês vão encontrar uma série de informações sobre cursos e notícias relacionadas à educação à distância na universidade. O que a gente se comprometeu a falar hoje nesse pouco tempo que temos, né? A gente teve que definir alguns assuntos, conteúdos mais objetivos. Então a primeira coisa que a gente vai falar hoje são os requisitos de sistema para a utilização do software do OBS, ou seja, qual a configuração que o computador mínima que o computador de vocês precisa ter para vocês conseguirem rodar o OBS. A gente vai falar também sobre como configurar fontes de áudio, né? Que são, assim, por exemplo, o microfone que tu vai utilizar, ou até mesmo outras formas de áudio, como o áudio de vídeos que vocês vão utilizar e etc. Como configurar também fontes de vídeo, que podem ser, na verdade, fontes de imagem, né? Porque podem ser fotos, podem ser apresentações de slides, podem ser navegadores, podem ser vídeos e podem ser webcams, né? A gente vai aprender o que é uma cena e como configurar cenas diferentes que ajudam a vocês a se organizarem dentro do software. A gente vai entender um pouquinho de como funciona o modo estúdio dentro do programa, um modo onde tu vê antes como está ficando a tua organização de imagens, a tua organização audiovisual, para depois tu colocar para gravar ou até mesmo transmitir. Enfim, a gente vai explicar isso melhor depois. E também como tu configura uma live, ou um streaming, ou uma transmissão ao vivo pela internet em plataformas como YouTube, Facebook, como a gente está fazendo hoje, e outras, tá? E também como tu configura a gravação, porque o intuito principal da aula de hoje, dessa nossa live, é que vocês aprendam a gravar de forma espontânea e ao vivo videoaulas, né? Então, vocês explicando uma apresentação de slide ou vocês explicando das mais variadas formas, porque vocês vão poder utilizar vídeos para ilustração, sites, etc. Então, essa é a ideia principal de hoje. A gente vai passar de forma mais rápida sobre a questão do streaming, tá? Mas quem sabe a gente não faz uma live sobre isso em breve também. Bom, então vamos lá. Requisitos de sistema para a utilização do software OBS. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês e falar para vocês do site do OBS, né? Que é um lugar onde vocês vão encontrar todas as informações a fundo sobre o software. E é muito interessante porque, como a gente sabe, é um software aberto, onde várias pessoas ao redor do mundo contribuem com a construção desse software e gratuito, né? Então, é nesse site
que vocês vão conseguir baixar o software e instalar. Esse software também é muito interessante porque ele é multiplataforma, no sentido de que ele roda tanto em Mac como em sistemas operacionais de Windows e Linux. Então, pessoal, dentro do site do OBS Studio, que é obsproject.com, que vocês também conseguem encontrar colocando OBS ou Open Broadcast Studio no Google. Dentro desse site vocês vão encontrar versões para download do software para o Windows, tá? Suportados Windows 8, 8.1 e 10, e sistema operacional Mac 10.13 para cima, e também sistemas operacionais Linux. Existem alguns outros requisitos básicos relacionados à placa de vídeo e hardware. Para os que quiserem saber mais, é só procurar por requisitos básicos de sistema do OBS. No próprio site deles tem mais informações. O que o OBS sinaliza como fundamental para que vocês possam rodar ele no computador de vocês? Para o Windows é importante que se tenha instalado o DirectX 10.1 e uma placa de vídeo compatível. E o Windows 7 SP1 para cima, né? Ou mais novo. Para sistema operacional Mac é necessário uma placa Intel, é necessário o OpenGL 3.2 e com placa de vídeo compatível, e um sistema operacional Mac OS, né, 10.12 ou mais novo. Linux é necessário o OpenGL 3.2 compatível com a placa de vídeo, e tem que ser um Linux X Windows System. Essa transmissão ao vivo está sendo feita dentro do OBS, né? E eu vou abrir um OBS secundário e vou compartilhar a tela para vocês. Na sequência vocês vão entender melhor o que significa isso, né? Então vamos lá. Depois que vocês instalaram o software, primeira vez que vocês abrirem ele, essa vai ser a interface que vocês vão ver. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é conhecer basicamente as interfaces e todas as funções aqui dentro do software, basicamente, tá? Porque a gente não vai conseguir aprofundar cada uma delas. Mas então vocês podem ver o OBS, né, a versão do OBS, perfil e cena que estão abertos, tá? Vocês vão entender com o tempo o que é perfil e cena. Então, o que a gente tem aqui no OBS? A gente tem a aba no canto superior esquerdo, arquivo. Essa aba a gente pode encontrar as gravações que a gente fizer clicando em iniciar gravação dentro do software OBS. A gente pode converter essas gravações quando a gente fizer elas em algum formato tipo MKV. A gente vai encontrar também as configurações, onde a gente vai ter vários tipos de configuração do software, depois a gente vai entender melhor. A gente vai encontrar a pasta das configurações, e a gente vai encontrar a pasta de perfis, né, que é onde vocês vão poder salvar perfil, se vocês vão entender na sequência o que é. A gente tem aqui também na aba editar alguns comandos básicos, que vocês vão encontrar também clicando com o botão direito em cima das fontes que vocês criarem. A gente tem aqui na aba mostrar opções de mostrar o OBS com a interface tela cheia. A gente tem a opção de mostrar também o que eles chamam de docas em português. A gente chama de abas e tal, que são essas áreas aqui que são configuráveis, né? Por exemplo, a aba aqui, ó, cenas, que geralmente ela vem nessa posição aqui já, fontes, mas vocês podem mudar essas posições arrastando a aba aqui, né? Mixer de áudio, etc. Então aqui a gente pode escolher mostrar essas docas ou não. Então se eu desabilitar cenas, vai desaparecer cenas. Se eu quiser que a doca cena volte, eu vou clicar, ela vai voltar ali. Então a gente tem tudo que é relacionado a mostrar no software, né? A gente tem aqui também a barra de status, mostrar a barra de status, que é essa barra aqui embaixo, ó, que vai nos atualizando sobre se a gente está ao vivo ou não. Isso aqui estaria vermelho. O tempo de ao vivo que a gente está, se a gente está gravando ou não, e o tempo de gravação que a gente está, e o uso da CPU, né, do teu computador para estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui. O frame rate ali também.
A gente tem essa opção de estatísticas, que abre uma aba nova ali e mostra algumas estatísticas, como essas que vem na barra ali já, entre outras. A gente tem a visualização múltipla, quando a gente tem vários monitores. Agora eu estou usando uma TV aqui como monitor. Se eu tivesse vários monitores, eu poderia escolher essa visualização múltipla e organizar em vários monitores. E também a visualização múltipla de janela, que são outras formas mais aprofundadas de operação do software, principalmente para transmissões. A gente tem aqui na aba perfil, para criar um novo perfil, duplicar, renomear, remover um perfil, importar ou exportar. Então aqui tem alguns que eu já criei para outras explicações ou trabalhos, né? O perfil ele compreende algumas configurações de perfil do OBS, tá? Por exemplo, os atalhos diferentes para o perfil, é onde eu vou ter configurações diferentes, né? Eu posso ter configurações de streaming diferente, com uma URL e senha diferente, por exemplo, do YouTube e com a senha do meu canal de YouTube para lives, ou posso ter de um outro servidor com a senha daquele outro servidor para lives. Posso ter também outras configurações de resolução, enfim, outras configurações diferentes. Isso é o que o perfil permite configurar. Coleção de cenas, tá? São essas cenas que a gente vai entender melhor o que é. Que a gente pode ter várias cenas. Por exemplo, se eu abrir uma outra cena aqui, ó, vocês vão ver que eu já tenho 3 cenas dentro dessa coleção de cenas. E dentro dessas cenas eu posso organizar várias fontes, cada uma das cenas, e operar de formas diferentes essas cenas. Então, vamos voltar aqui para sem nome. A gente tem outras... nas ferramentas aqui a gente tem, por exemplo, um assistente de configuração que dá dicas para vocês otimizarem o OBS de vocês para uma transmissão com gravação opcional ou otimizar somente para a gravação sem transmissão. Por exemplo, transmissão, ele vai dar algumas sugestões a partir do que tu gostaria, de algumas sugestões de resolução, de frame rate para determinados serviços de transmissão, como o YouTube ou o servidor que vocês forem utilizar. Da mesma forma que ele vai dar dicas, por exemplo, para alguma gravação que vocês queiram fazer, de qual resolução de tela utilizar, ou frame rate, a partir da máquina que vocês têm, tentando fazer cálculos que provenham maior qualidade, seja para gravação ou para transmissão de vocês, a partir de uma análise do equipamento que vocês têm e as condições que vocês têm para isso. A gente tem aqui algumas outras ferramentas mais complexas, como legendas e backlink output, que quem quiser pode encontrar mais informações no site do OBS sobre como elas funcionam. Alternador automático de cena, temporizador de saída, esse tipo de coisa. A gente não vai entrar aqui nesses assuntos para não complicar demais para quem está procurando fazer videoaulas, gravar videoaulas dentro do OBS. Aqui na aba ajuda a gente tem o portal de ajuda, site que tem uma série de informações sobre o OBS e outras opções como arquivos de registros e relatórios de erros que trazem informações sobre como funcionou as gravações ou transmissões de vocês, se houveram erros, etc. A opção verificar se há atualizações e sobre o próprio OBS. Bom, então essas são as abas aqui de cima. Existem 2 tipos de interface no OBS, o modo direto e o modo estúdio. O modo de estúdio ele cria uma prévia do que vocês vão botar no ar ou gravar, ou seja, planejar antes de botar ao vivo ou numa gravação. Então a prévia, o que a gente desenhar no OBS para ser gravado e transmitido é aqui. E clicando aqui em cortar ou transição, vai ir para o ar, para gravação ou para transmissão no modo estúdio, tá? Então aqui a gente tem os controles, a opção de iniciar a transmissão, depois que ela já for configurada com URL e senha para onde vocês forem transmitir. Iniciar a gravação, depois de configurar também a pasta ou deixar a pasta automatizada que vem da configuração normal dele, onde vocês vão mandar essa gravação. O modo estúdio e o modo direto, né? Esse é o modo direto, que tudo que vocês fizerem vai ir para o ar, habilitarem vai ir para o ar. Esse é o modo estúdio, vocês conseguem prever antes. E configurações gerais, que são as mesmas configurações que a gente consegue entrar aqui em arquivo e configurações. Antes de explicar melhor essas configurações, eu vou terminar de mostrar o que a gente vê aqui na tela do OBS. Então essas transições que a gente tem a opção aqui, transição de cena, que a gente tem a opção cortar, que corta direto, ou esmaecer, que dá uma transição mais suave. Aqui a gente teria um mixer de áudio, a gente vai ter todas as nossas camadas de áudio, né?
A gente consegue controlar o ganho dessas camadas. Nessas engrenagens aqui a gente tem algumas outras configurações de propriedades, de áudio avançadas, filtros de áudio, etc. Para quem quiser se aprofundar no assunto. Mas essas são as camadas de áudio. A gente vai controlar e configurar as questões de áudio nessa aba, nessa doca que eles chamam. Aqui nas fontes, ó, ele está me dizendo não tem nenhuma fonte. Clique no botão adicionar abaixo ou clique no botão direito para adicionar uma fonte. Então o software ele é bem intuitivo. Esse botão aqui, eu posso clicar aqui e daí tem as opções de fonte. Ou posso clicar com o botão direito aqui mesmo em adicionar essas mesmas opções de fonte. Bom, aqui na aba fontes a gente tem uma série de tipos de fontes, apresentação de slides, captura de áudio, captura de janela, captura de saída de vídeo, captura de tela, cena, navegador, texto, fonte de cor e etc. Todas essas fontes são formas de capturar, ou seja, de planejar na prévia e gravar ou transmitir no programa, sejam imagens, vídeos ou áudio, tá? O microfone de vocês, ou o próprio áudio dos vídeos, ou das fontes de captura. Então as fontes são os materiais que a gente vai conseguir trabalhar dentro do OBS. O que é interessante no OBS? A grande variedade de fontes e a capacidade do software nos permite, de alguma forma, gravar vídeos de forma simples, com qualquer coisa que eu consiga rodar dentro do meu computador. Porque, por exemplo, com a captura de tela, eu posso capturar tudo que eu estiver vendo no meu computador. Com a captura de entrada de áudio, eu posso gravar o microfone e ir explicando o que eu estiver vendo na minha tela. Basicamente, isso é uma forma bem simples de dar aulas ou de produzir aulas, gravar aulas. Para finalizar a introdução, vamos falar aqui da aba cenas, da doca cenas, onde eu posso criar uma série de cenas. O que é cena, tá? Que a gente tem aqui coleção de cenas, novo, etc. E tal. Depois vocês podem utilizar essas cenas de formas variadas. O que seriam essas cenas? Cenas são composições de fontes que eu vou conseguir ver na prévia e depois botar no ar, planejar na prévia e botar no ar numa gravação, numa transmissão. Ou, no modo direto, já colocar no ar cenas previstas para momentos diferentes. Na prática, o que significa isso? Por exemplo, na cena 1, eu posso começar com a minha webcam pequena aqui e uma apresentação de slides no fundo. Daí eu crio a cena 2 aqui, crio a cena 2. A cena 2 é um outro momento, onde eu vou mostrar um vídeo. Daí eu preparo aquele vídeo aqui. Mas eu vou mostrar o vídeo e também quero a minha webcam para ir comentando o vídeo. Então eu preparo a cena 2. Daí a cena 3, eu vou querer uma outra disposição. Digamos que eu vou querer compartilhar uma janela do YouTube e só escutar o meu áudio. Então as cenas são composições diferentes, audiovisuais, com fontes diferentes ou fontes configuradas de formas diferentes, tá? Beleza. Feito toda essa introdução inicial, deixa eu deletar aqui. Vamos falar dos tipos de fontes que a gente tem. Antes da gente entrar assim, basicamente em como fazer um tipo de videoaula, vamos falar sobre essas fontes aqui, que são a base da operação do OBS, e falar o que cada uma delas é e faz basicamente. Bom, a apresentação de slides, muitos vão pensar que é aqui que a gente vai incluir um PowerPoint, um PPT, um PDF. Não é. Então eu vou abrir aqui, ó, apresentação de slides. Isso aqui é uma apresentação de slides que o OBS faz a partir de imagens, de fotos, de JPEGs, PNGs e outros tipos de arquivo. Então, ao abrir ali a apresentação de slides, vocês podem nomear naquela janela que apareceu anteriormente. Aqui eu deixei como apresentação de slides. E daí vai aparecer essa janela aqui. Nessa janela aqui, a gente vai ter comportamento de visibilidade e daí algumas opções, né, da visibilidade dessa fonte, modo de slide automático, o manual, usar teclas de atalho para controlar a apresentação. Por exemplo, se vocês quiserem botar imagens aqui e conseguir trocar com as teclas de atalho. A transição entre elas se vai esmaecer, que é essa transição suave, fundindo uma imagem na outra, se vai arrastar, ou se vai deslizar, ou se vai só cortar de uma imagem para outra. O tempo
entre cada slide, né, o tempo de duração em milissegundos, 8.000 milissegundos, ou o tempo de velocidade de transição entre uma imagem e outra, a transição entre elas, 700 milissegundos. Isso aqui, loop, digamos, tem 10 imagens, daí passam as 10 imagens, retorna para o começo e fica em loop, essa apresentação de slides, né? Ou esconder quando terminar a apresentação, daí vai tomar o tempo da quantidade de imagens adicionado desses milissegundos e ao terminar ele vai sumir. Tamanho delimitador, proporção, quando a gente cria ela, em algum formato aqui específico que vocês queiram, 16:9, 4:3 ou 1080p. Aqui é onde a gente vai adicionar essas imagens. Eu vou poder adicionar arquivos ou pastas com arquivos. O que é importante vocês saberem? Que essa apresentação de slides, ela suporta imagens de arquivos .bmp, .tga, .png, .jpeg, .jpg e .gif. São os tipos de imagens suportados. E eu vou pegar algumas imagens e fazer uma demonstração para vocês, que aleatoriamente algumas imagens no meu computador. Vou abrir. Essa é a ordem com a qual elas vão aparecer. Se vocês quiserem mudar essa ordem, vocês precisam clicar em cima da imagem e ir jogando ela para cima ou para baixo. Essa é a ordem que elas vão aparecer. E aqui já tem uma prévia de como elas aparecem. Ó. Elas transitam entre si. Ó. E essa é a fusão esmaecer, a transição esmaecer. Então a transição corte é essa. Ó. Então, o tempo entre as imagens, 8 milissegundos, e o tempo de transição de corte. No corte eu acho que vai direto, né? Não tem tempo. Ó, esse é corte direto, arrastar é assim e deslizar é assim. Ok. Daí aqui criou a apresentação de slides, né? A partir de imagens. Se eu clicar com o direito em cima dela aqui, ó, em fontes e vir em propriedades, eu posso editar essas configurações. Por exemplo, eu vou mudar aqui de modo automático para modo manual para a gente testar aqui junto como funciona. Agora eu vou deixar ela de um tamanho que vocês consigam ver em toda a tela, certo? Vou botar no ar. Então, criada a apresentação de slides, se eu quiser em algum momento alterar as propriedades dela, eu clico com o botão direito do mouse em cima dela e daí vem propriedades e aí eu tenho aquelas mesmas propriedades. Então, agora eu deixei no manual aqui para fazer um teste, ó, e ele te diz assim, ó, usar as teclas de atalho para controlar a apresentação. Que teclas de atalho? São as teclas de atalhos que a gente configura em configurações. Então, eu vou deixar em manual, ok, vem em configurações, teclas de atalho, e daí lá embaixo ó, eu vou ter as opções apresentação de slides, daí próximo slide eu botei para a seta para a direita e slide anterior a seta para a esquerda. Confirmei, independente do tamanho que ela tenha na tela que eu configurar, tá? Se eu quiser mostrar essa apresentação, eu vou deixar com esse olhinho habilitado. Se eu quiser tirar essa apresentação, na prévia, ó, eu desabilito. Para ir para o ar na gravação, na transmissão, eu boto cortar. Feito isso, agora eu vou habilitar aqui. Vou botar cortar. Está gravando ou transmitindo, né, conforme o que eu selecionar aqui, ou os dois. E agora, clicando na tecla direita das setas do meu teclado para passar o slide. Ó, cliquei, ele passou. E ele deve estar na transição deslizar, tá? Então é isso, gente. Assim, com essa apresentação de slides, vocês vão conseguir utilizar imagens para criar apresentações de slides, que é um recurso bem legal. É uma apresentação de slides a partir de imagens dentro do OBS e controlado no OBS. Caso vocês queiram utilizar dentro do OBS para uma gravação, para uma transmissão, uma apresentação de slides no PowerPoint, no LibreOffice, no Drive ou algo assim, com um formato PPT, etc., aí vocês vão ter que fazer um outro tipo de inclusão de fonte. Não vai funcionar com essa aqui que é só para imagens. Vão ter que fazer uma captura de janela. Como o nome já diz, ele vai capturar a janela de algum programa que vocês estejam utilizando no computador. Então, por exemplo, aqui eu tenho o LibreOffice aberto e vou dar o exemplo com o LibreOffice, mas poderia ser outro programa, poderia ser o próprio Drive online no navegador, tá? Eu vou dar o exemplo aqui de um PPT no LibreOffice que as gurias da SEAD me passaram para a gente usar como exemplo hoje. Então, nomeada essa captura de janela, uma fonte captura de janela,
Nomeei LibreOffice, daí vai abrir essa janela aqui das propriedades dessa fonte, e daí aqui eu vou ter as opções de janela que eu posso capturar, todas as que eu tiver aberto no meu computador. No caso, eu quero capturar essa daqui, ó, que é do LibreOffice, o nome da apresentação, que é a Educação à Distância, e o formato, ó, .pptx, tá? Então eu selecionando aqui, ó, já vai abrir direto a janela e vai remeter para minha prévia aqui essa janela do LibreOffice. Se eu quiser capturar com o cursor ou não, ou seja, o cursor, conforme ele passar na frente dessa janela do LibreOffice, ele vai aparecer ou não na tela. Daí isso é uma opção que eu posso marcar ou desmarcar. Confirmo, feito. Ela está aqui agora, tudo que tiver por cima vai ficar tapando a outra coisa. Se eu desmarcar esse olhinho aqui, ele vai, ó, eu consigo ver o que está por baixo, tá? Então, digamos que eu quisesse que a apresentação de slides ou algum outro elemento que está abaixo ficasse por cima, porque ele é menor, eu poderia colocar. Então, vou deixar aqui só para vocês irem vendo uma composição possível aqui que a gente está fazendo. Poderia ser um logo, uma marca d'água, digamos, aqui. Até mesmo um vídeo de acessibilidade de Libras, etc. Posso clicar em cima dela aqui e vir em transformar, seja aqui pela prévia, transformar, ou seja aqui pelas fontes. Eu vou em transformar e uma opção que eu quero mostrar para vocês é ajustar a tela e estender a tela. Ajustar a tela, ele vai ajustar da maneira respeitando a proporção original da janela, tentando preencher o máximo possível da tela. E esse é ajustar a tela. E estender a tela, ele vai, ó, distorcer o necessário para preencher completamente a tela. Então essas são duas transformações importantes que é legal vocês saberem. Da mesma forma que vocês podem vir aqui nesses marcadores aqui e alterar o tamanho dela também, ó, distorcendo ou não. Feito isso, o que vocês teriam que fazer para operar esse PowerPoint ou essa apresentação de slides? Vocês teriam que colocar no ar, né, para gravação ou para transmissão, e daí operar pela janela. Vocês teriam que estar ou com outro monitor para poder ver o que vocês estão gravando e transmitindo, ou vocês teriam que vir para essa janela e daí operar ela, né? Por exemplo, preencher a tela toda, né? E daí ir trocando por aqui. Lembrando que o que aparecer nessa janela está sendo capturado lá, né? Lá no OBS e tal. O legal de utilizar a apresentação de slides é que vocês conseguem controlar dentro do OBS. Porém, vocês teriam que transformar o PPT ou o PDF, sei lá, em imagens individuais e adicionar ele aqui no OBS como uma fonte de apresentação de slides. Existem alguns sites online que se vocês colocarem no Google, se vocês escreverem no Google assim, PPT para JPEG, ó, esses sites eles convertem gratuitamente os PPTs em várias JPEGs. Então daí vocês conseguiriam operar que é a minha recomendação, vocês conseguiriam trocar os slides manualmente por dentro do OBS. Então essas são duas formas de trabalhar com apresentações de slides dentro do OBS. Bom, o que mais que é básico e importante para produzir uma videoaula dentro do OBS? É tu poder capturar o som do teu microfone, né? A tua explicação. Como que eu vou adicionar uma fonte para fazer isso? Eu vou vir em adicionar fontes. Independente da cena que eu estiver configurando, né? Eu vou vir em adicionar fontes e eu vou botar captura de entrada de áudio, onde eu vou configurar a entrada do meu microfone para poder comentar uma aula, etc. Independente da cena que eu estiver compondo, eu vou criar uma fonte nova para que aquela cena possa capturar o áudio, ou seja, perceber o áudio do meu microfone. Daí eu vou nomear como eu quiser. No caso, eu já tenho aqui uma fonte, as que a gente for criando já existirem, eu posso botar adicionar existente. Eu já tenho uma configurada aqui do meu microfone. Daí eu vou adicionar. Daí quando eu criar essa captura de entrada de áudio, essa fonte, ela vai, ó, vir para... Como é um áudio, por mais que apareça aqui, ó, porque como eu configurei ela vai aparecer no meu mixer, que é uma espécie de mesa de som. Lá, se você estivesse num evento presencial, seria a mesa de som. E são os canais. Então, nesse canal aqui, ó, eu tenho controle de ganho e outras configurações e é onde eu estou ouvindo o meu microfone. Esse aqui, teoricamente, pega os sons do meu computador. Ele já vem por padrão
configurado para os sons que tocarem no computador. Mas no caso aqui a gente está falando da captura de entrada de áudio, a fonte, né, na cena 1 que eu estou criando, e ali, ó, conforme eu estou falando, está modulando o meu microfone. Se eu quiser que varie mais baixo, ó, ou se eu quiser que mais alto aqui. Se eu quiser entrar nessa engrenagem, eu consigo encontrar propriedades, filtros, propriedades de áudio avançada, etc. Outra fonte importante utilizada para videoaulas ou transmissões é a captura de uma webcam, né, ou de um dispositivo de vídeo. Para isso eu viria nesse botão aqui, adicionar, dispositivo de captura de vídeo, nomearia, por exemplo, webcam Francisco, confirmaria, e aí aqui em dispositivos, ó, vai aparecer as webcams que eu tiver conectados, ou a webcam, ou até placas de captura de vídeo, que são dispositivos onde vocês podem capturar vídeos de um DVD, de uma TV a cabo, etc., dependendo da placa de captura que vocês têm. Esses dispositivos de captura de vídeo, sejam webcams ou placas de captura, apareceriam aqui. Vocês vão ter também algumas outras configurações, dependendo do dispositivo que vocês tiverem, mais complexo, que a gente não vai passar hoje. O básico é vocês selecionarem o dispositivo correto. No caso aqui é a minha webcam. Vou confirmar, então nomeei a fonte de dispositivo de captura de vídeo intitulada webcam Francisco. Na cena 1, ela apareceu lá, ó. Ela está visível ou invisível, tá? Beleza. Feito isso, eu vou clicar com o botão direito, por exemplo, em cima dela, vir em transformar e ajustar a tela. Porque digamos que na cena 1, no começo da minha aula, eu vou querer gravar, inicia a gravação, inicia a transmissão, vou querer gravar o que eu previ aqui na cena 1, ó, na prévia, eu vou botar no ar, clicando em cortar, e agora tá, se eu tivesse ativado a gravação, a transmissão estaria gravando. Daí eu faria uma introdução lá e tal. Então a cena 1 é uma composição onde eu vou olhar para a câmera e fazer uma introdução do que a gente vai falar na videoaula hoje, digamos, tá? Um exemplo aqui com captura de dispositivo de vídeo. Criaria a cena 2, tá? E aí na cena 2 eu vou fazer uma composição diferente. Eu vou clicar, adicionar fontes diferentes. Ah, claro, lembrando, pessoal, que não adianta só selecionar a webcam, né? Se a webcam de vocês não capturar o áudio, vocês vão ter que também, como a explicação anterior, incluir uma fonte de captura de entrada de áudio. Daí o meu microfone estaria modulando aqui, vocês estariam me vendo e me ouvindo, tá? Então na cena 1 eu faria essa introdução com a câmera preenchendo o quadro todo, botaria para gravar, tal, lá. Daí na cena 2, depois que eu faço a introdução, eu criei uma composição diferente já, previ uma composição diferente. Teria a captura de entrada de áudio com o meu microfone igual, para vocês me ouvirem. E teria também o dispositivo de captura de vídeo, que no caso eu já criei na cena 1, então ele já aparece aqui, ó. Eu posso selecionar adicionar existente, selecionar ele e adicionar ele de novo na cena 2. Só que na cena 1 ele está preenchendo o plano todo, preenchendo o enquadramento, e na cena 2 eu quero que esse mesmo dispositivo de captura de vídeo seja a minha webcam pequenininha, porque aqui no fundo eu vou adicionar, já adicionei lá a entrada de captura de áudio, a minha webcam pequenininha, e vou adicionar uma apresentação de slides com imagens dentro do OBS, e aí eu vou botar a cena 2 no ar e vou lá, minha apresentação aqui é o fundo, o meu áudio modulando aqui da captura de entrada de áudio, e o meu dispositivo de captura de vídeo aqui, meu webcam aqui pequenininha. Ou seja, eu teria uma apresentação de slides dentro do OBS, que eu prefiro, que eu consigo comandar pelos seletores. Eu botaria o modo de saída manual, porque daí eu usaria as teclas de atalho para controlar a apresentação. Adicionaria aqui algumas imagens. Colocaria elas na posição que eu quero, né? Digamos a ordem que elas vão estar, digamos que essa aqui fosse para baixo. Confirmaria. Botaria ela preenchendo, digamos que a tela toda, clicaria em cima, viria estender a tela, e daí vocês podem ver aqui, ó, que a camada da webcam está abaixo da apresentação de slides, e daí ela está tapada, então eu botaria a camada para cima. Essa apresentação de slides poderia ser já na resolução do vídeo, tá? Para poder preencher melhor a tela. Eu peguei imagens com tamanhos diferentes e tal, etc. Mas se vocês tivessem imagens
de um PDF, um PPT convertido para algumas dos tipos de imagens aceitos pelo OBS, vocês teriam elas na mesma proporção aqui e tal. E daí eu fiz essa apresentação de slides, selecionei o modo de troca manual, viria em configurações, né? Teclas de atalho, e daí lá apresentação de slides, próximo slide vou botar a minha tecla de atalho para a direita, slide anterior para a esquerda, aplico, ok. Então tá, tenho lá a minha webcam aqui pequenininha na cena 2 e a apresentação de slides aqui maior na cena 1. Então a cena 1 eu começo lá apresentando, né? Eu teria aqui também a minha captura de entrada de áudio, ouvindo meu microfone, né? Vou adicionar lá para vocês verem bem como é que ficaria. Captura de entrada de áudio. Ó, já tenho aqui o existente com o microfone. Então eu teria na cena 1 a webcam do Francisco e a captura de entrada de áudio aqui, o microfone modulando. Eu vou até copiar essa aqui, ó, para mostrar para vocês bem como seria, tá? Copiar essa fonte aqui. E na cena 2 eu tenho o webcam do Francisco e a apresentação de slides. Vou colar essa fonte aqui e tal. Então ficaria com composições diferentes. Cena 1 eu vou lá, vou botar para gravar ou transmitir. Vou botar no ar a cena 1, daí tal, introduz a aula de hoje, vai falar sobre tal coisa, daí tal, chegou no horário de fazer a minha apresentação ali. Botei a cena 2, selecionei a cena 2 na prévia. Então agora eu vou mostrar uma apresentação de slides para vocês. Tudo isso gravando ou transmitindo. Boto cortar. Beleza, está lá a apresentação de slides, eu aparecendo pequenininho no canto. E agora aqui nos seletores, ó, eu vou trocando as minhas imagens. Então, pessoal, URGS, SBPC, tal. Peguei imagens aleatórias aqui só para dar um exemplo para vocês como é que fariam. Então a cena 1 eu tenho uma composição, que é essa aqui, ó. Para botar no ar eu coloco cortando. Cena 2 eu tenho uma outra composição que é essa aqui, ó. Cortando, boto no ar. Isso no modo estúdio. Se eu quisesse usar o modo direto, ó, só tem uma janela, o que eu clicar vai para o ar, já compus todas as cenas que eu queria ali para minha aula. Então eu vou começar, sempre a minha aula vai alternar entre tela cheia, eu falando para os alunos, e tela da apresentação de slides. Então, ó, no modo direto, quando eu clico na cena, já vai aparecer tudo que tiver habilitado naquela cena ali, ó. Esse é o modo direto. Quando eu clico num item aqui numa cena, ele já coloca direto na gravação ou na transmissão, sem eu ter aquela prévia, tá? Mas poderia ser também assim, ó, no modo direto, se eu desabilitasse aqui a webcam, ó, ele já estaria gravando sem a webcam ou com a webcam. Então essa é a diferença do modo estúdio, né? Onde eu tenho essa prévia do que vai ser. Então eu tô lá falando, tenho que clicar cortar, tá no ar essa. Daí eu posso prever, eu quero que entre assim, eu boto cortar. Se eu quero que já entre de novo agora só a apresentação e o áudio, daí eu boto cortar, vai lá. Então essa prévia ela permite que vocês vejam antes de botar no ar. E o modo direto, ele já quando clica na cena ou quando habilita ou desabilita uma fonte, ele já coloca direto no ar. Outro tipo de fonte bem importante para fazer, seja uma transmissão, uma gravação, uma videoaula no OBS, é a fonte de cor e texto, tá? Vamos começar pela fonte de cor. Para que serve isso? A fonte de cor, ela tem inúmeras funções possíveis, né? Mas aqui, por exemplo, eu vou chamar de fundo do nome, tá? Então eu estou criando uma fonte de cor nova intitulada fundo do nome. Confirmei, criou uma fonte de cor branca aqui nessa largura aqui, ó. Essa esse hashtag F aqui é o código para essa cor. Eu poderia pegar uma outra cor aqui, vamos pegar aqui um azul, por exemplo. Tá, ó, conforme a cor que eu pego, ele cria um código, um hashtag, né, para vocês poderem reproduzir um padrão de cor, etc. Tal. Então vou lá, vou escolher aqui uma cor aqui, azul. Confirmei, criou uma fonte de cor dessa tonalidade aqui azul, com esse código, dessa largura aqui. Eu já posso aqui definir, por exemplo, ó, 300, ó, definir uma largura de 300 pixels. Como eu estou em Full HD aqui 1080p por 1920p. Então eu botei 300 pixels, né, por 1080p. Aí digamos que eu quero, na verdade, 600 pixels. Não, vou botar
Digamos que eu quero 800 pixels por 100 pixels. Ó, já criou aquela tarja lá, tá? Ok, confirmei. Ó, criado lá, eu tenho aqui, então, nessa proporção aqui, um fundo de cor, né? Uma fonte de cor. Para que a gente usa muito isso? A gente usa, por exemplo, para criar um GC, um gerador de caracteres. Então eu vou fazer uma base aqui para dar um contraste legal das letras que eu vou colocar por cima. Então digamos que esse é o fundo de cor que eu quero aqui para botar o meu nome, tá? Digamos que tá, o fundo de cor ele tá, ó, a camada fundo do nome tá sobre a webcam. Se eu botasse ela abaixo, a webcam é maior, ela sumiria, né? Ficaria abaixo. Então tá sobre a webcam. E agora eu vou clicar em adicionar aqui texto, que eu vou chamar de nome, por exemplo. E daí lá eu tenho a opção de escolher a fonte. E aqui eu vou colocar o texto, por exemplo, vai ser o meu nome aqui, Francisco Milanês. Eu tenho alguns tipos de transformação, quero todas as letras maiúsculas, minúsculas, etc. Se eu quero ele mais transparente ou menos transparente e tal. E daí confirmei. Ó, ele criou um texto lá. Daí eu posso, ó, diminuir aqui o tamanho. Eu poderia ter alterado o tamanho da fonte lá dentro também. E ó, criei o texto para colocar o meu nome ali, digamos, né? Isso poderia ser utilizado para outras questões também, né? Para botar uma palavra ou ir construindo alguns conteúdos na tela ali, né? Descrevendo alguns conteúdos na tela. Opa, arrastei aqui a webcam, vamos botar a webcam de novo. Eu quero o texto, ó. Quando vocês passam o mouse por cima, aparece qual vocês vão... Opa! Quando vocês passam o mouse por cima, aparece em qual é a prioridade de seleção. Daí eu clico, ó. Daí agora, se eu arrastar esse aqui, eu vou conseguir posicionar esse aqui. Certo? Feito isso, eu criei um fundo do nome e um nome, né? Clicando em cima das camadas, né? Eu posso, por exemplo, numa camada de imagem vir em filtros e daí adicionar alguns tipos de filtro, né? E aqui, por exemplo, eu queria mostrar para vocês que é possível adicionar um filtro que ajuda a recortar, né? Então, ó, adicionei um recortar ao fundo ali, o azul. E daí, conforme se eu vier aqui, ó, recortar pela direita e começar a aumentar ali, ó, essa numeração, olha o que vai acontecer. Tá recortando lá no aquele fundo de cor que eu tinha criado com aquela resolução, eu estou recortando um pouco ali do tamanho daquele fundo, ó. Então, ó, recortei um pouco aquele fundo ali, daí eu posso vir aqui, ó, e reposicionar melhor e tal. Então, isso é um tipo de filtro útil, né? Da mesma forma que se eu vier no fundo aqui um outro filtro útil que eu gosto, correção de cor. Um corretor de cor que eu posso usar inclusive em fotografias, né? Eu tenho ali coisas como contraste, saturação e tal, brilho, ó, brilho daquele fundo ali. Mas o que eu queria mostrar para vocês principalmente é a opacidade, ó. Eu gosto de dar uma certa transparência assim e tal, num fundo de cor para não ficar uma coisa tão dura. Também é um filtro legal. Se eu clicasse no nome e no fundo segurando Ctrl, eles ficariam ambos selecionados. Eu poderia clicar em cima deles e botar agrupar itens, ó, e fazer uma pasta com os dois itens. O que significa isso? Que se eu clicar aqui na pasta, ó, eu apago os dois itens juntos da prévia. Ou eu apago aqui, ó, do lado de cada item individualmente. Então aqui, se eu, por exemplo, criando esse grupo de itens aqui com um fundo de cor e um título, eu clicasse em cima dele e viesse em filtros, filtro da pasta, ó, da pasta toda, e adicionasse aqui um chamado rolagem, por exemplo, ó. Então, ó, vou OK, rolagem. O que significa esse filtro rolagem também é interessante saber. Que é um filtro para camadas de imagem. Se eu quiser rolar, essa aqui é a velocidade e a direção na horizontal. Então, se eu botar para cá, ó, ele vai começar a rolar, né, aumentar a velocidade de rolagem nessa direção, ou aumentar a velocidade de rolagem nessa direção. Isso é legal para criar banners em movimento sobre a tela. Ó. Da mesma forma que se eu zerar aqui, ó, ele vai parar, né? E aqui é na vertical, ó, se eu quisesse ficar passando ali e tal. Então é uma forma também, esse filtro é uma forma de criar um efeito sobre
uma camada de imagem. Vou zerar aqui, ou apagar aqui, ou deletar aqui. Só queria mostrar para vocês. Então, são formas de compor com fundos de cor, texto, etc. Pode servir para muitas coisas, né? Eu utilizo bastante para criar esses banners, né? Mas vocês poderiam criar um fundo para ter uma base de fundo e tal, ou trazer uma imagem e tal. E daí o agrupar, ele facilita se eu quiser habilitar ou desabilitar o GC, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na minha prévia está desabilitado, né? No ar não está gravando GC. Daí tá em algum momento lá eu quero apresentar o nome daquela pessoa, uma informação. Eu habilito aqui o grupo, né? Ou individualmente, boto cortar, tá no ar, tá gravando com aquilo ali no ar, ou transmitindo com aquilo ali no ar, né? Então, se eu tivesse de novo lá para a gente pegar bem a diferença do modo direto, se eu tivesse no modo direto e desabilitasse, ó, já sairia direto da gravação ou da transmissão, ou entraria direto da gravação da transmissão, seja como um grupo ou seja individualmente, certo? Outro tipo de fonte muito importante, muito utilizada aqui é a fonte de mídia. Então eu vou lá em adicionar, fonte de mídia. O que é isso? É um vídeo, um tipo de mídia, né? Então eu vou lá e vou nomear vídeo. Adicionei, vai abrir as propriedades, né, dessa fonte de mídia. E daí, se marcado aqui, ó, eu vou poder selecionar alguma mídia no local aqui, no meu computador, tá? Se eu clicar em loop, esse vídeo, ao terminar, ele volta para o começo. Isso aqui marcado, ó, reiniciar a reprodução quando a fonte se tornar ativa, significa quando a fonte for ativada pelo aquele símbolo do olho ali. Ele reinicia o vídeo do começo quando eu torno ele ativo pelo aquele símbolozinho do olho ali, ó. Então, desabilitei aquele símbolo, ele vai dar um stop. Habilitei de novo, ele vai reiniciar a reprodução do vídeo. Se isso aqui não tiver marcado, provavelmente ele vai continuar de onde ele parou. O que mais é importante aqui para vocês? Não mostrar nada quando terminar a reprodução. O que mais importante aqui para vocês? Ó, a velocidade. Eu posso diminuir a velocidade desse vídeo ou aumentar, tipo um slow motion ou um fast motion, né? Beleza, eu vou selecionar aqui um vídeo então, só para dar um exemplo para vocês. Uma contagem regressiva. Selecionei o arquivo. Confirmei, certo, o vídeo está ali sobre as outras imagens. O que eu tenho que fazer agora para botar ele no ar? Como eu estou na prévia, eu preciso dar o cortar para ele entrar, ó, a primeira vez. Daí eu posso, ó, cortar ele. Como eu não marquei o loop, ele não vai, ele ao terminar ele para, ó. Então ele precisa, ó, desabilitado, ó, quando eu habilito aqui, ó, com o modo estúdio na prévia, ele não habilita o vídeo direto. Porque eu preciso clicar para habilitar. Então, estando habilitado, eu vou botar cortar, tá? Daí ele vai jogar o vídeo, lá, ó. Terminou o vídeo, ele some com o vídeo, porque é a configuração que eu fiz. Se eu clicar aqui, propriedades, e ativar o loop, ó, o que vai acontecer? Ao terminar o vídeo, ele vai recomeçar o vídeo, ó, certo? Então, esse vídeo, essa camada de fonte de mídia, eu posso, como as demais, ó, alterar o tamanho dela manualmente ou clicar com o botão direito em cima dela ou da camada, vir em estender a tela, por exemplo, estender a tela. Quando eu der o cortar, ele vai pro ar, entendeu? Então, ó, desabilitando, ó, ele não vai desabilitar no ar o vídeo em loop, porque eu preciso dar o cortar, ó. Então, desabilitei, cortei, sim. Daí quando eu habilitei, ó, ele não entra nesse modo estúdio, só entra quando eu deixo ele pronto para entrar e daí eu dou cortar, daí ele entra. Daí eu desabilito, ó, para ele sair, quando eu terminar eu corto de novo, daí acabou. Digamos que fosse isso que eu quero fazer. No modo direto, ó, como é que funciona? Modo direto, o que eu botar no ar vai aparecer. Então se eu habilitar aqui, ó, o vídeo vai aparecer e vai ficar em looping. Repetindo porque eu configurei para ficar em looping, tá? E o vídeo, ó, ele veio com uma camada de áudio, né?
ali dos toques ali da contagem regressiva. Então tu vê que ele criou uma camada de áudio diferente aqui para ele. Que também aparece aqui, ó. Se eu quisesse tocar o vídeo sem o áudio, eu baixaria aqui ou ativaria o mudo aqui. Ó, o meu microfone está lá modulando e agora o som do vídeo também está modulando, né? No modo direto, eu clicando aqui já desativo o vídeo. Tá? Então são formas de trabalhar diferente aqui no estúdio, tanto para uma gravação quanto uma transmissão. No modo estúdio, eu preciso habilitar, daí o vídeo não aparece, mas ele está pronto, engatilhado para quando eu cortar, ele entrar no ar. Estando em looping, ele vai ficar no ar até uma outra cena entrar ou até eu desativar e clicar cortar. Mas se eu clicar aqui no botão direito em cima dessa camada do vídeo, vier em propriedade, desativar o loop, né? Daí o vídeo vai tocar só uma vez. Então tá, tô lá, né? O vídeo não tá passando, daí eu ativei ele com o modo estúdio, não aparece na prévia, mas fica engatilhado, botei no ar, cortei. No modo estúdio, o que vai acontecer? Quando ele acabar, aparece o que está embaixo dele. Certo? No modo direto, o vídeo já está habilitado, não vai aparecer, porque ele já rodou, né? Então eu desabilito e habilito de novo, e daí ele vai rodar. Como ele não está em loop, ele vai terminar ao acabar a duração do vídeo, tá? E o áudio dele, quando eu ativo e desativo, ele automaticamente aparece e desaparece a camada de áudio que vem com o vídeo, se há camada de áudio, certo? Então isso serve para quando vocês querem passar um vídeo, né? Seja do modo direto, né? Colocar o vídeo aqui como uma fonte de mídia, ou seja, planejando uma outra cena. Por exemplo, em uma outra cena poderiam passar vários vídeos. Vocês podiam adicionar vídeo 2, digamos, né? E daí eu vou lá, localizo um outro vídeo. Digamos aqui, pegar um exemplo. E daí boto a cena 2 no ar, ó. Daí fica lá o vídeo passando, esse outro vídeo. Daí, botei a cena 1 na prévia, vou botar pro ar. Botei pro ar. No modo direto, se eu tô na cena 1 e tal, lá, botei pra cena 2 e ele já vai entrar direto. Esse vídeo aqui, ele não tem áudio, ó. Então ele veio com uma camada, mas não modula porque não tem áudio. Seja numa forma em loop, que fica repetindo quando termina, ou seja numa forma direta. Outro tipo de fonte bastante importante é a imagem, onde eu posso trazer imagens estáticas. Então, ou até GIFs. Eu vou adicionar aqui, vou deixar o nome como imagem, nas propriedades que abre em seguida, eu vou poder localizar o arquivo que eu quero. Aqui estão os tipos de formatos que ele aceita, que é os mesmos formatos da apresentação de slides dentro do OBS, .bmp, .ga, .png, que dá para ser em transparência, .jpeg, JPG, GIF, que dá para ser até pequenas animações, e PSD. Então tá, daí eu vou selecionar aqui o logo da URGS TV, para dar um exemplo, abrir, ele já aparece uma prévia, confirmei, ele está lá. Daí agora eu posso mudar o tamanho dele, né? Posicionar bem como um logo se eu quisesse, né? Por exemplo aqui, ou enfim, botar uma série de camadas de imagens e ir fazendo uma composição, né? Então eu poderia usar como o logo da URGS TV aqui no meu GC, digamos. Então isso serve para tanto uma imagem que eu queira usar para preencher a tela toda, eu vou clicar em cima dele, vou vir em transformar, vou ajustar, estender a tela, ele vai distorcer a imagem para preencher tudo. Se eu clicar de novo em transformar e botar ajustar a tela, ele vai respeitar a proporção e tal. Mas no caso aqui, essa imagem é o que eu usaria ali para fazer um acabamento no GC, no gerador de caracteres, e já ser um loginho ali também. Fiz a minha composição na cena 1 ali, daí eu vou botar no ar, ó. Se eu quiser tirar, eu desabilito e corto novamente. No modo direto,
Se eu simplesmente tocar aqui, ele vai para o ar ou sai do ar. Então, isso serve para muitas coisas. Então, por exemplo, se eu quisesse criar uma série de camadas de imagens, aqui eu vou deixar essa habilitada, e daí eu vou adicionar outra, imagem 2, vou pegar a mesma imagem, só para dar um exemplo, mas poderia ser outra, né? E daí eu vou, essa imagem eu quero que apareça, digamos que fosse uma imagem ali que ia preencher mais a tela, e daí eu posso ir, tirando uma imagem, botando de volta, tirando a outra e tal. Independente do porquê dessas imagens, né, ou para que eu estou utilizando elas, o princípio é esse, são imagens que eu consigo usar para fazer composições, explanações e tal, enquanto eu gravo ou transmito. Bom, a captura de saída de áudio, você precisa ter um certo cuidado com ela, porque ela vai capturar, né, a gente vai poder operar um áudio advindo de algo que está saindo som dentro do computador de vocês. O que significa isso? Que se vocês não configurarem corretamente, vocês podem acabar ouvindo uma espécie de eco, assim, uma retroalimentação por o áudio estar de sincronia, capturando mais de uma vez. Bom, se vocês forem adicionar isso, vocês vão conseguir ter os dispositivos de saída de áudio do computador de vocês. Então, por exemplo, eu tenho a padrão, que é a configuração que o computador, alguns softwares utilizam para o computador, né, para saída de som. Então, eu poderia estar usando um software e saindo pela saída padrão, ou estar usando um software que eu quero que saia só pelo meu monitor 1 ou meu monitor 2, ou um software que saia só nos alto-falantes. Então, que são saídas diferentes, formas de configurar o áudio do teu computador de forma diferente. Então, eu poderia capturar uma dessas saídas, algo que está passando especificamente num dos meus monitores ou no meu monitor, ou especificamente como eu configurei da relação da saída de som dos softwares com a do computador, seja padrão ou não, tá? Então, cuidem, porque eventualmente ao configurar esse tipo de saída de áudio aqui, vocês podem gerar esse eco, esse problema aí, e daí você, por causa de uma retroalimentação ou de uma monitoração que está dando com atraso ali de algo que está sendo tocado no computador e capturado duas vezes. O importante é que vocês saibam que quando vocês adicionam um vídeo, ele já cria automaticamente aquela camada ali onde vocês conseguem controlar o som do vídeo, e que para capturar uma entrada de áudio, como a gente já viu antes no microfone ou qualquer outra entrada do computador, vocês utilizam a captura de entrada, tá? Isso aqui são para coisas mais específicas. Eu queria falar melhor sobre a captura de janela, que é uma fonte muito importante, assim, tem várias funcionalidades, porque ela permite tu capturar a janela de algum software, né? A gente falou dela inicialmente como capturar um software de apresentação de slides, como um PowerPoint, etc. Mas ela serve para a captura de uma janela de um software. Então aqui eu vou deixar esse nome mesmo, captura de janela 2, aqui aparecem as propriedades dela. Daí eu posso definir qual a janela que eu quero, das que estão abertas no meu computador. Então, do Chrome, onde eu estou com o site do OBS aberto, nessa janela aqui, se eu selecionar, vocês podem ver que tem duas abas, mas ele vai dar prioridade, obviamente, para a aba que está na frente. Eu tenho aqui o OBS também, que é um outro software, com uma outra janela, e eu tenho um outro Chrome aqui em separado, que só tem uma aba. Então, se eles estiverem nas mesmas abas, vai aparecer a aba da frente. Se eles estiverem separados, vai aparecer como uma outra janela do Chrome separado. Ou até um outro software aqui, o Adobe Premiere, que também está aberto e tal. Então, eu selecionaria uma dessas janelas. Para que serve isso? Quero capturar uma aba de um YouTube da vida, ou qualquer coisa que um site, eu possa abrir, compartilhar ali. Não quero compartilhar toda a tela do meu computador, porque tem outras coisas abertas, né? Ou podem passar pela tela outras coisas que eu não quero mostrar. Quero capturar especificamente uma janela. Então aqui eu consigo capturar especificamente uma janela.
Então eu selecionaria aqui e daí da mesma forma lá eu posso lidar com o tamanho dela. Opa, peguei a coisa de trás. Da mesma forma lá, selecionando a janela, eu posso lidar com o tamanho dela, né? Posso clicar nela com o botão direito do mouse, vir em transformar e ajustar a tela, ou vir em transformar e estender a tela para ela preencher completamente. Então eu poderia estar lá mostrando alguma coisa no site, ó, rolando essa outra janela lá, trabalhando nessa outra janela, independente do que fosse, ó, trocar as abas, né? E tá mostrando somente aquilo e não toda a tela do meu computador. Porque olha a diferença de capturar uma janela e uma tela, ó. Se eu vier capturar a tela toda, ó, ele vai aparecer o menu iniciar e tudo que tiver no meu computador. Então eu vou na tela toda legal que eu posso capturar com ou sem cursor aparecendo. Então às vezes eu não quero mostrar o cursor aparecendo, então eu capturo pela tela. E a janela, eu vou capturar especificamente a janela. Então a tela vai mostrar a barra iniciar, a tela, tudo que aparece na tela. E a janela vai mostrar só a janela do software, né? Especificamente a aba que tu tiver na frente. Então isso é importante saber, porque isso é uma ferramenta muito útil para vários tipos de composição. Bom, pessoal, a gente explicou basicamente aqui as principais fontes possíveis, né? E o que são as cenas e como compor cenas, etc. Como funciona a doca do mixer de áudio, essa aba aqui, né? Como se troca no modo estúdio, com prévia ou direto. Mas a gente ainda não falou das configurações de gravação e das configurações de transmissão. Então, vindo aqui em configurações, ou aqui pelo arquivo configurações, mesma coisa, eu vou ter configurações gerais, daí vocês podem lá olhar com olhar com calma ali, mas uma das coisas que isso aqui faz é, por exemplo, o tema. O OBS tem 3 temas, que muda a cor da interface, ó. Tem esse, ó, bem tradicional. Eu gosto e uso o Dark, que é o que vem por padrão, tá? E algumas outras questões ali gerais, né, de saída e tal. E, por exemplo, gravar automaticamente quando estiver transmitindo. O que significa isso? Quando eu clico no botão iniciar transmissão, com a transmissão configurada, né, ele começa a transmitir e automaticamente já começa a gravar como um backup de segurança. Então isso é legal, tá marcado, já vem marcado. Entre outras questões ali mais complexas e tal, que eu não vou entrar, hoje eu quero comentar mais aqui a saída e a transmissão, né? Então assim, ó, saída é tudo que vai sair, seja numa transmissão, numa gravação. O que significa isso? O modo avançado vão aparecer mais itens e o modo simples vão aparecer menos itens, tá? Isso aqui são informações de configurações que vocês vão ter que buscar junto à plataforma que vocês forem utilizar, o servidor. Por exemplo, se vocês forem transmitir pelo Facebook, eles indicam normalmente ou atualmente que a resolução da transmissão tenha 720p e algumas outras características e tal, como taxa de controle de bits CBR. Aqui eles indicam uma taxa de bits de 4.500 kbps, 4.5 megabits de upload por segundo, que é o que vocês vão precisar de velocidade de upload, não de download no computador de vocês para fazer a transmissão com qualidade, né? E entre outras coisas. Mas eu quero falar primeiro aqui, ó, da gravação. Então, o que significa saída de gravação? Simples e avançado, né? Vamos ver aqui, ó, simples e avançado. Simples. Daí ele junta transmissão e gravação. E avançado. Vamos deixar no avançado aqui, tá? Não, vamos deixar no simples, porque vocês querem coisas simples, né? Então, no modo simples aqui, a gente já vai ter as configurações básicas ali, que é a velocidade que o site indica para vocês fazerem o upload das imagens, da transmissão.
o encoder, né, o formato que ele indica, e a taxa de bit de áudio também, a taxa de bit de vídeo e de áudio para transmissão. Que tem a ver também com aquela ferramenta que eu falei, que o OBS também tem uma ferramenta que ajuda vocês a fazerem essas definições a partir das explicações de qual servidor vocês vão enviar, etc. E analisando também o computador de vocês. Lá no começo dessa aula, eu coloco alguns QR Codes que, se vocês apontarem para a tela o celular de vocês, ou um leitor de QR Code, ele vai remeter para links como com mais informações sobre transmissões ao vivo pelo Facebook, e essas coisas que eu estou comentando aqui agora rapidamente, e ao vivo pelo YouTube também. Então, aqueles QR Codes lá no começo, eles servem para levar para aprofundamento de algumas dessas questões que a gente vai passar aqui de forma mais rápida, tá? Mas assim, ó, na gravação, basicamente, no modo simples, o que ele me dá? O caminho da gravação. Isso é muito importante para onde vocês estão mandando os vídeos que serão gravados. Você seleciona uma pasta aqui, ó. Então, tudo que vocês, quando clicarem em gravar, tudo que vocês gravarem, para onde vai? Isso é muito importante, né? Que é a mesma coisa que se eu entrar ali no... deixa eu sair aqui, não salvar. Mesma coisa que se eu viesse em arquivo e mostrar gravações. Aqui eu ia ir para aquela pasta que eu configuro qual pasta eu quero aqui, ó. Então, aqui eu localizaria a pasta, eu quero mandar para os vídeos do meu computador. Daí eu selecionaria essa pasta e colocaria aqui. Bom, o que mais que é importante aqui, então? Eu deixo sempre alta qualidade, tamanho médio, tá? O que mais que é importante? Formato da gravação. Aqui é muito importante, porque a gente tem basicamente dois formatos que funcionam melhor. O primeiro deles é o MKV, que ele é um formato de vídeo que a maioria dos softwares de edição de vídeo não vai aceitar. Então vocês vão ter que converter lá no arquivo, converter vídeos antes, para poder editar essas gravações de vocês, se vocês quiserem cortar algumas partes que vocês produziram ou transmitiram no OBS. A vantagem do MKV é que, caso caia a luz, vocês estão, por exemplo, fazendo uma transmissão, uma gravação, e daí cai a luz no meio, desliga o computador de vocês, com o MKV vocês vão conseguir recuperar o que tinha sido gravado até então. Se vocês estivessem trabalhando com outro formato, tipo MP4, que é o formato mais bem aceito hoje em dia nesses softwares de edição, vocês perderiam tudo que vocês gravaram ou transmitiram numa queda de luz, por exemplo, se vocês não tiverem no break. Então, quando vocês forem transmitir, principalmente, ou estiverem gravando alguma coisa e não querem perder, usem o MKV, porque daí, se der alguma queda, algum problema ali, vocês vão conseguir converter aquele arquivo para MP4 depois, através do arquivo converter arquivos, sem perder aquele arquivo. Porque o que acontece? Quando vocês estão gravando MP4, dá um erro no arquivo. E daí aquele arquivo fica danificado e não consegue ser terminado. O MKV, ele permite tu terminar ele depois. Só que o MP4, para quando vocês forem só gravar, tá? O MP4 é legal porque ele já vai sair a gravação num formato, vocês não vão precisar em arquivo converter arquivos, ele já vai sair num formato que os softwares de edição aceitam muito bem. Então eu recomendo esses dois formatos. MP4 para quando vocês não tiverem um compromisso de não poder perder o que vocês estão fazendo com uma queda de luz, e MKV quando vocês estiverem fazendo transmissões e eventualmente possa cair a luz, tá? Então, isso na gravação, tá? Então, assim, eu vou configurar aqui, ó, nas configurações, eu vou configurar para onde eu quero mandar a minha gravação, que isso é muito importante, preciso localizar esse arquivo, se eu quiser editar depois ou disponibilizar depois, a qualidade e o formato. Agora, para a transmissão, que é outra questão importante, antes de entrar na transmissão, vamos falar um pouco da configuração do vídeo aqui. Então, a configuração do vídeo é o seguinte: aqui vocês vão poder definir uma proporção de tela, né, e uma resolução. Então, aqui ele oferece duas resoluções de base de tela, 1080p e 720p, tá? Full HD ou HD 720p. E a resolução de saída, escala. O que significa isso? Aqui no vídeo eu consigo definir a resolução de base de tela com duas opções, 720p ou 1080p, que é a base dessa tela aqui onde eu vou compor as minhas cenas, e a resolução de saída, tá? Que
ele tem uma série de outras resoluções. O que significa isso? Que a base da tela é tipo o projeto onde eu estou fazendo a minha composição. Então, digamos que essa base aqui é 1080p, ó, tá? Então, quando eu trouxer uma webcam que tem uma resolução mais baixa, ela vai ficar pequena aqui. Se eu trouxer uma que tem mais alta, ela vai ficar maior aqui. Eu vou ter que adaptar a minha resolução base, né, de tela. E a resolução, da mesma forma, arquivos de imagem. Então, se é 1080p aqui, eu trouxer uma foto muito grande, ela vai ficar grande. Se eu trouxer uma foto pequenininha, uma imagem pequenininha, ela vai ficar pequena. Eu vou ter que ajustar isso. Agora, a resolução de saída é o tamanho do arquivo que eu quero que saia. Porque, por exemplo, aqui eu podia estar em 1080p, mas eu queria que na saída, na gravação, ele já tivesse reduzido. Fosse um arquivo menor, de resolução menor. Tá? Então, é como vai sair o arquivo, tá? A saída do arquivo, seja na transmissão ou na gravação. Por exemplo, se for um lugar como o Facebook, algumas configurações, às vezes, eles indicam 720p, usar o 720p para mandar a transmissão, que seria uma resolução de saída. Então, a base é a resolução da tela onde vocês estão criando e como vocês vão ter que adaptar essas fontes que vocês utilizarem aqui. E a de saída é o que vocês vão estar mandando para as saídas. Aqui a gente também tem um filtro de redução, que é uma questão mais complexa, e os frames por segundo, tá? Internet, TV, geralmente a gente usa 30 frames por segundo, tá? Algumas coisas a gente usa mais frames, gera mais qualidade, mas mais complexo também, mais processamento. Então 30 frames é o que eu recomendaria para vocês. Então, feitas as configurações aqui de vídeo, de saída, vocês estão prontos para gravar, pelo menos. Agora, para transmitir, vocês precisam de uma configuração de serviço, servidor e chave de transmissão. O que significa isso? Se você selecionar, por exemplo, Twitch, ele já vai me dar a opção do Twitch, conectar conta do Twitch, usar a chave de transmissão da tua conta. Se eu selecionar YouTube, ele já vai me dar o servidor primário do YouTube, ou a opção ali de backup, que o YouTube te dá um servidor de backup. Tudo isso vocês podem se aprofundar melhor ali com aquele QR Code que eu postei lá no começo da aula. Facebook também, ele dá o padrão do Facebook, servidor padrão, e a opção de chave de transmissão, e outros serviços ali, Restream, Twitter, Periscope, e personalizado, porque personalizado, por exemplo, para quem tem o URL no servidor de transmissões da URGS, aqui vocês colariam a URL de vocês e aqui a senha da URL, que a gente chama de chave de transmissão. Por exemplo, YouTube e Facebook, os mais utilizados para esse tipo de live, assim, rapidamente falando. Eu botaria aqui o YouTube, tá? E daí eu precisaria entrar na minha conta do YouTube, procurar lá dentro uma aba lá no YouTube Studio, aonde ele me disponibilizasse a informação de qual o servidor que eu tenho que mandar, né? No caso aqui, como já tenho o YouTube, eu não preciso colocar, mas se eu botasse personalizado, eu poderia copiar o nome do servidor e colar aqui. Mas como o YouTube já é um dos serviços que ele oferece aqui já pré-setado, eu só teria que conseguir a chave de transmissão. O que é a chave de transmissão? É a senha que vocês precisam para mandar uma live pro canal de vocês. Então essa senha você não pode compartilhar, porque se alguém tiver essa senha do canal, da chave de transmissão para a live de vocês, eles podem transmitir o que eles quiserem para o canal de vocês. Porque essa senha traz informações que é uma espécie de login para transmitir. É uma senha de login para transmitir. E o que seria o login é o servidor que vocês vão ter que colocar, seja personalizado, YouTube ou Facebook. Basicamente é isso, tá, pessoal? A gente não vai aprofundar, porque a gente veio falar mais aqui para videoaulas. Mas eu coloquei os QR Codes com mais informações. Se vocês buscarem no próprio Google mais informações sobre como fazer transmissões pelo qualquer servidor, YouTube, Facebook, através do OBS, vocês vão encontrar essas configurações e onde encontrar essas configurações de forma mais aprofundada. Eu vou ficando por aqui. Essa aula, ela inicialmente foi transmitida em parceria da URGS TV com a SEAD, né? E eu acabei aperfeiçoando ela, editando e criando algumas
alguns adendos a ela, aperfeiçoando ela um pouco, para a gente disponibilizar ela com uma melhor qualidade para vocês, com informações mais apuradas e tal. Mas eu deixo aqui então só o comentário de agradecimento à SEAD pelo convite. Me disponibilizo também a auxiliar, conforme possível, as pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que precisarem de algum tipo de apoio, a URGS TV, e nós estamos sempre aí por isso, né, e para isso. Eu queria também recomendar a vocês que acessassem o site do Lumina da URGS. Com essa questão do ensino remoto emergencial, a gente vai ter que olhar muito mais do que o que a gente já olhava para as ferramentas tecnológicas, para as tecnologias, né? Se adaptar a essa questão do distanciamento controlado. E a gente encontra muitos cursos legais dentro da universidade. No Lumina é um lugar deles, inclusive eu recomendo um curso chamado Como Produzir Vídeos com Celulares e Tablets que eu produzi, em parceria também com a SEAD e com a PEAD. E lá vocês vão encontrar algumas dicas de como produzir esses vídeos de forma bem simples, alguns tipos de microfone que vocês podem usar em celulares e tablets e etc. Como roteirizar melhor essas aulas, esses vídeos, entre outras coisas. Então, são todas iniciativas bem básicas, né, como essa aula aqui de OBS, mas que com certeza fazem diferença, especialmente em um momento como o que a gente está vivendo agora. E também para que as pessoas possam se atualizar quanto a algumas tecnologias, né, e fazer desse ensino remoto emergencial algo que veio a agregar, assim, que veio para nos fazer refletir e pensar sobre como essas tecnologias podem tanto contribuir num momento tão complicado assim, como esse da pandemia, como também no futuro, né, quando a gente superar essa questão da pandemia, mas como que a gente vai estar nos ambientes presenciais e virtuais com essas tecnologias de uma maneira mais qualificada, né? Então era isso, pessoal. Espero que de alguma forma tenha sido útil e é isso aí.